No ar, radar de notícias. Prestação de serviços, utilidade pública, informação. Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 28 de novembro de 2012, participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166 e atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca, manchete significativa, hein? Cerco à corrupção. Número 2 da Advocacia Geral da União era investigado há 10 anos. 3 horas para tirar a mão daí. Bom dia, Carlos. Bom dia. 3 horas para tirar a mão daí. Ainda bem, há 10 anos que ele era investigado. A Folha de São Paulo destaca, grupo favoreceu ex-senador em obra de 2 bilhões de reais. Sem dúvida. Estado de São Paulo, número 2 dos portos, negociou com quadrilha. O Correio Brasiliense voa para o Nordeste a R$5.000. Quem vai? Pois é, as passagens aéreas disparando agora com a chegada do Réveillon. Valor Econômico destaca, custos de emissão em baixa animam captações internas. O Estado de Minas, barreiras, drogas nos aeroportos. O encontro com a verdade é a manchete do 0 Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já a Folha Metropolitana, o jornal Diário do Guarulhos, circula destacando: médicos do Stella Maris aceitam acordo e suspendem paralisação. Eu já vi esse filme antes, hein? Mais uma vez, os médicos do Hospital Stella Maris ameaçaram com paralisação total, logicamente colocaram a faca no pescoço. E mais uma vez a Prefeitura interveio, vai ceder, vai alocar verbas públicas no hospital. Não que esteja errado, mas eu me pergunto até quando nós vamos conviver com essa situação. Mas um detalhe, além disso, as presas fazem uma negociação de 5 milhões de empréstimo. No Banco Santander. É mais um empréstimo. Exatamente. Depois vai ser mais um para pagar. Pelo menos soube ontem à noite, o vereador José Mário, que é médico, me informava ontem, que houve pelo menos um desmembramento naquela questão do CNPJ único. Me parece que o hospital agora está independente da Irmandade. Já foi um grande passo para a humanidade, né? Vamos ver. Folha Metropolitana ainda destaca, famílias querem voltar para a área de risco. SAAI nega que será concedido à iniciativa privada. Nós vamos explicar. Na verdade, chegou na Câmara Municipal um projeto que pretende terceirizar ou fazer uma parceria público-privada em relação à captação e tratamento de esgoto, tá certo? Daqui a pouco mais informações. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Olha, não sei se eu estou meio aliviado, estou um pouco apreensivo. Eu fiz uma consulta no posto de saúde de Gopoúva e estou aguardando o resultado de um raio-x no Stella Maris. Né? Agora que suspenderam a greve, estou esperançoso de que vai sair esse raio-x. Mas você vai fazer ou vai Já receber? fiz, estou esperando o resultado. O feito vai. Era para ter saído na quinta-feira passada. Agora estou mandando ligar, vai telefonando. Tá certo. Entendeu? Meu tempo. Vamos lá, previsão do tempo para hoje, sol. Teremos sol entre nuvens e previsão de chuva no período da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece mais forte nos próximos dias, a partir de amanhã. E a temperatura vai subir. Uma frente fria se afasta do litoral de São Paulo e o ar quente predomina sobre o estado nos próximos dias, provocando diminuição das nuvens e elevação da temperatura. Mas uma nova frente fria passa pelo litoral no domingo. A máxima para hoje, 28 graus, na quinta 30, sexta 31 e sábado previsão de 33 graus. Agora, Arnone, o que eu quero comentar é o seguinte: há muita polêmica desde que chegou sexta-feira à tarde um projeto na Câmara Municipal que pretende parceria público-privada entre o SAAI, ou seja, entre a Prefeitura de Guarulhos e empresas que estejam dispostas a investir em estação de tratamento de esgoto e, consequentemente, logicamente, depois a captação e o tratamento. Muitos entendem que lembra muito o projeto do saudoso prefeito Pascoal Tomeu, em 1996, que na época já previa a terceirização total ou a privatização total do SAAI, na época com a empresa francesa General Desaux. Muito bem. Esse passo agora que a Prefeitura de Guarulhos está dando é em relação ao esgoto. Não tem nada a ver em relação ao abastecimento de água. Mas cria o temor, principalmente no funcionalismo do SAAI, né? Se no dia seguinte não haverá Seria também... o começo do começo. Exato, começo do fim. Mas o projeto que está lá hoje é uma parceria público-privada. Agora, o que vem à tona nessa questão
Aí vem ao encontro do que está sendo discutido em Brasília, né? Essas agências reguladoras. Vai ser criada em Guarulhos uma agência reguladora, porque eu questionei e veio a resposta. Quem é que vai dimensionar, ou mensurar, ou medir, né, ou aferir o quanto foi captado e o quanto foi tratado? Aí me disseram que será criada uma agência reguladora. Tá bom, um reloginho lá. Não, uma agência reguladora que irá, de certa maneira, fiscalizar essa de... Igual nós temos hoje a Anatel, a ANEL, A ANA, a ANTT. a ANTT, a MCC, nomeada pelo próprio governo. Aí é que chama atenção em Brasília, nesse escândalo que nós estamos tendo lá, como é que essas agências foram criadas, na teoria, para serem independentes do governo? E hoje cumprem ordens. Exatamente. Não, estão tão atreladas, estão aparelhadas, né, é o termo que se usa, estão aparelhadas, foram indicadas. Não, lá que tinha um advogado que já estava sendo observado há 10 anos. Não, esse é na Advocacia Geral da União. Mas também não muda muita coisa, né? Então, o que chama atenção, essas agências reguladoras, na teoria, são criadas para serem independentes do governo. Exatamente. Mas na prática não, viraram sucursal. Depois era só avaliar o aumento das passagens aéreas, das passagens Isso. terrestres, das passagens de carga, e vai embora. Na teoria são lindas. Não sei se aqui funcionaria também. É do jeito que vai funcionar. Agora, o que mais me chama a atenção, Pedro Dado, Pois não. é esse papagaio na capa do jornal. Eu acho um absurdo, sabe? O que é isso aí? Isso aqui, alguém denunciou que o taxista tem um papagaio já faz 10 anos e que a lei não permite, e foram lá tomar o papagaio do homem. Já tomaram uma vez há 10 anos atrás, aí não tinha lugar no parque ecológico dele para soltar o papagaio. Aí devolveram para o homem, falou, continuou cuidando dele. Por que não bota uma argolinha no pé do papagaio, dá um documento e entrega para o homem? O papagaio adora o homem adora o papagaio. O papagaio mora com o homem há 20 anos. É uma papagaiada, hein? É uma papagaiada, né? É falta de coisa para resolver, né? Não é possível. Tanto pepino por aí, os caras preocupados com um cara que tem um papagaio na casa dele, que o papagaio se dá bem com ele. Pergunta o papagaio, quer ficar com o homem ou quer ir para o parque ecológico? É boa, boa. Não é verdade? Pergunta O pro papagaio papagaio. responde e fica com o homem. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a sessão ontem. Muito tensa a sessão ontem na Câmara Municipal. Manifestantes da Vila Operária estão ameaçados em reintegração de posse. Difícil saber o que a Prefeitura pode fazer, né? E muita discussão envolvendo os vereadores e questões legais. 2 minutos e voltaremos. Radar. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global.
7 horas e 10 minutos, 7h10 na Band Notícias, ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira, canais 8 e 12 na NET TV. Conosco já no estúdio, Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, bom dia a todos. Ontem na Câmara Municipal foi bastante movimentado, viu, Pedro? Um grupo de moradores da Vila Operária 3 encheram completamente a Câmara Municipal e pedem uma solução para a área que já está decidido que deve ser reintegrada após a imobiliária Continental. É uma decisão judicial, né? É uma decisão judicial, inclusive a informação dos próprios moradores que essa decisão já estaria na mão de um oficial de justiça e isso pode ocorrer a qualquer momento. Foi uma ocupação, vamos dizer, É uma ocupação, aliás, já bem antiga, viu, Pedro? Eu me lembro que alguns discursos do próprio prefeito citava essa área, né? Segundo informações de algumas pessoas ligadas ao movimento, essa área, existe uma dívida bem grande de impostos, né? Então, pode haver uma negociação ainda hoje na Secretaria de Assuntos Jurídicos entre moradores e prefeitura. Aí fica uma pergunta no ar, né? De quem seria essa dívida? Da imobiliária ou de quem se utilizou do imóvel até hoje? Né? É discutível isso também, né? As pessoas... Agora, eu acho que a maior solução seria a imobiliária vender essa área para quem já está lá. A intenção dos moradores é mais ou menos encaminhar por esse lado, né? Pedro, a Câmara também acabou percorrendo quase 2 horas de sessão, mas nada foi votado ou discutido diretamente pelos vereadores. Vamos traduzir. Muita obstrução ontem na sessão. Os vereadores de oposição aproveitaram aquele público, aquela galera, né, que estava nas galerias, fizeram muita obstrução porque não querem deliberar o projeto que foi enviado em relação ao SAAI, né, e também ao projeto do IPTU. Já o presidente Eduardo Soutur, do PSD, sempre atento e muito solícito, já marcou para amanhã várias sessões extraordinárias. Exatamente, justamente para deliberar esses projetos e também, Pedro, já pelo menos tentar uma primeira votação. O que chamou a atenção ontem também, viu, Arnone, que é uma decisão judicial que determina a instauração de uma CPI sobre a educação. Uma comissão especial de inquérito, né? Uma CPI. Muito bem. O presidente Soutur, com a sua assessoria jurídica, tentou uma manobra evitar embargos de declaração, termo técnico. Ontem mesmo, via fax, é lógico que não tem valor jurídico, mas já chegou a informação que o tribunal negou o recurso. Então, é um impasse impressionante. E agora não se sabe o que irá acontecer amanhã. A verdade é que o Soutur hoje deve ter um compromisso bem maior com a prefeitura e com o prefeito, né, na tentativa da sua reeleição, sim, de segurar até a ponta de faca torta. Até a ponta de faca enferrujada ele abocanha. E essa ele vai bater no peito também, vai segurar contra o judiciário, contra tudo. Que é para dizer, aleluia, homens, aqui estou para salvá-los. Não, e piada pronta, né? Nos bastidores se perguntava, né, Roberto Samuel, como é que o Soutur enfrenta uma questão judicial dessa, né? Uma a mais, uma a menos. Tanta pepa que tem por lado dele, que mais uma. Então... Também ontem na Câmara Municipal, pelos bastidores, falavam muito sobre IPTU. Pedro, nós estávamos falando de aumento de 90%, 80%. Olha, ontem eu estava vendo alguns imóveis, Arnone, que chegaram a 491% de aumento. 491% de aumento. Coitado do dono desse imóvel, que eu não queria ser. Na verdade, eu até chamei a atenção ontem, conversei com o presidente da Associação Comercial, Jorge Taé, o próprio anúncio, o próprio chamamento da associação, lá no texto dizia aumento de até 60%. Eu falei, isso não existe, gente. Esse 60% é na planta de valores. Genérica, né? Exato. Não há um limitador de eventuais reajustes no carnê de IPTU. As pessoas estão confundindo isso. E ontem eu conversando com alguns vereadores, eles mesmos não entendem. Ninguém sabe o que vai acontecer. Além da planta de valores do imóvel, vamos supor, se o teu imóvel vale 100 mil, vai para 160. Além disso, Arnone, em 2010, foi aprovada uma lei que só foi aplicada para os novos empreendimentos. O tipo de construção. Então, a construção é simples, mais ou menos, é de luxo, super luxo, hiper luxo. Estou generalizando. Então, esse tipo de enquadramento também vai ser observado. Mas esse tipo de enquadramento teve uma época em Bertioga, em 2004, Bertioga fez isso. Foi aos condomínios, aos
os residenciais na sua área territorial, e fez um cálculo por conta própria. Tipo assim, Quem o chiachou? custo era 100, foi para 800. É isso. E aí eu fui saber por quê. Falei, por quê? O que aconteceu com a minha casa aqui? Né? O senhor vai ter que fotografar o piso para mostrar que o piso é ardósia. Porque aqui está constando Mármore que o piso italiano. é mármore italiano importado da China. Aí fotografou o piso todo, paguei um advogado para entrar, um despachante que foi e aproveitou e disse, bom, pelas fotos está aprovado, o senhor só vai ter 50% de aumento. Mas vai ser assim mesmo. Vamos fazer aqui, vamos classificar do jeito que querem? Estão Vai. perdidos. Mas sabe como é que vai ser? Conforme a região. Foi na cara do freguês. É, exatamente. Se a região cheia muito, não grita muito. Aí você observou, né? Vai caber a quem reclamar. Quem quem fica reclamar, quietinho, quem reclamar, quem quem fica disser quieto. amém, vai pagar. Mas é uma coisa um tanto quanto injusta, Arnaldo. Se você melhora a sua casa, melhora o bairro, você é prejudicado por isso. A sua casa acaba A justiça é subindo. maior quando eles imaginam que na sua casa tem determinadas coisas que não tem. Eles olham por fora, essa casa deve ter banheira, hidromassagem, lâmpada de LED e vão aumentando. Quem determina é aquele que o Pedro falou, a agência reguladora, é o fiscal. Ele cisma que você tem e põe. Na minha casa eu tive que provar item por item que não tinha. Então, vai ser assim. Brincadeira. Vai ser assim. Então vai ser muito difícil você colocar um limitador nesse aumento do IPTU. Como o Pedro bem observou, se pular de faixa, mesmo que esteja limitado em 60% e pular de faixa, o valor real vai acabar pulando muito, muito alto mesmo. O que mais preocupa é isso que o pessoal atenção que as pessoas não estão observando. Não tem nada a ver os 60%. Não. Isso é planta genérica é uma coisa, né? O cálculo final é O outro. cálculo final é outro, é bem doído. Impressionante que muitos setores da sociedade não estão entendendo isso. Então, tem que haver essa discussão. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu acho o IPTU um dos impostos mais justos que se paga no Brasil. também. Tá? Ninguém, olha, conversando sinceramente, ninguém é contra um eventual reajuste. Mas não desse tamanho. Não, o que está assustando é que ninguém vem a público. Secretaria de Finanças, ainda ninguém teve a capacidade de vir a público explicar esse projeto. Ele nunca teve, não é agora que vai ter. Mas Não é tem agora que ter. mas não é Mas agora que tem o que Nestor ter. vai conseguir explicar. Não seja ele, alguém da Secretaria. Começaram tem que- primeiro com o discurso que é porque faz 13 anos que não aumenta, 14 anos que não aumenta. Mentira. Agora- A verdade é outra. Bom, algumas Né? audiências seriam interessantes para que técnicos da prefeitura viessem e explicassem. Ou uma coletiva à imprensa. Uma coletiva já seria um Agora, bom não vieram. começo. Eu conversei com secretários que não entenderam o projeto também. Então, Posso nascer? Acho que não o prefeito entendeu. não, o prefeito entendeu, com certeza. O povo entendeu assim, ó, que o dinheiro vai dar para fechar o caixa. Sim. Né? Dá para Não. cobrir o caixa, dá. Aí o Nestor não explica Não, como. a Secretaria de Finanças não está explicando quais serão os reflexos máximos dessa questão da planta de valores. Que vai haver reajuste, vai. Sim. Agora, dizer que vai ser em 60%, é isso que eu detesto, é quando induzem a pessoa a erro. Não induz a pessoa a erro. A verdade é, aconteceu em 2002. Isso já aconteceu. Você se lembra? Em 2001, o aumento máximo vai ser de 50%. E não foi. Não foi. Não foi. A população percebe no carnê. Então venham a público explicar. Agora, vai ser tão complexo, Ninguém explica nada. Pois é, preferem A verdade é uma só. Você vai sentir o tamanho da dor, é a hora que receber o carnê. o carnê. A hora que você olhar o valor, você sente o tamanho da dor. Agora, e as distorções? Ninguém explica também, né? E é É o que bom- eu falo. Não paga, não paga. Coincidentemente, o secretário não paga. É Aí meio muito- gozado, né? É bom. A onça bebe água todo mundo. Quando chega na hora da vasilha, o secretário não vai, não sai. Por exemplo, nós ainda, eu soube ontem essa, que ainda temos empresas isentas de IPTU. O Até quê? quando, é verdade? Que é isso? Empresa? É, empresa. Fabrica o quê? Privada? Não, empresas que se mudaram para cá na década de 70, algumas ainda são isentas. Meu Deus do céu. Eu acho que já 70. passou do tempo também, né? Já passou o tempo para Já ver passou a do tempo. população pagar o que eles não pagam. Né? Entendeu? E o que eles não pagam, quem paga? Nós. Cadê a relação dos isentos? Deveria existir, deveria ser uma informação Cadê a pública. relação dos maiores devedores de impostos? Essa até existe. Mas não, mas é Eles não interessante, esconderam, mas né? eles escondem. Começaram a mostrar. Eles falaram, dizem "Olha que aí." é ilegal você mostrar para não constranger. Aí o vereador pode requerer. Mas negam? Não, É incrível. não, eu já vi listagem. Quando o vereador Há um pede. tempo atrás, né? Tenta agora. Presumiu. Né? Presumiu.
Ah, some. Não, eu vi a E depois sumiu. Sumiu o quê? Não sei, viu a listagem andando por aí? Atual? Não vi ação nenhuma, isso você quer dizer? Então, mostraram a listagem do dele agora fora. Vambora. Bom, vamos lá. Vamos ao intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Requebra bombom, nome, nome, nome. Ai, requebra bombom, nome, nome, nome. Ai, requebra bom, e nome, nome, nome. Ai, requebra bombom, nome, nome, nome. Ai, requebra bom. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bombom, nome, nome, nome. Requebra bombom, nome, nome, nome. Ai, requebra bom, e nome, nome, nome. Ai, requebra bombom, nome, nome, nome. Requebra bombom. Sete horas e 22 minutos, 7h22, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador reeleito, o Guti, pelo PV, Partido Verde. Bom dia, vereador Guti. Bom dia, Pedro. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui no programa de vocês. Bom dia, Noni. E estou à disposição aí. Bom, seu segundo mandato consecutivo, como é que foi essa eleição, como é que foi essa disputa, Guti? Acho que a disputa em Guarulhos, não sou eu que falo, né? São as mídias especializadas, as pesquisas. É uma das mais difíceis do Brasil. E a gente encontrou essa dificuldade na rua, muito difícil, porque eram mais de 1000 candidatos, todos pedindo voto, então acaba dividindo muito mesmo a opinião pública. Mas não tem jeito, você tem que mostrar seu trabalho, você tem que ir para a rua, pedir o voto e não tem solução mágica, né? Você, se não trabalhar, aquele que é vereador, se não trabalhar durante os 4 anos, não se reelege. E aquele que não é, se não tiver uma história com a cidade e não fizer uma boa eleição, também uma boa campanha, não tem chance de ganhar. Agora, Guti, qual é o perfil do seu eleitorado hoje? Acredito que o perfil do meu eleitorado é mais os jovens, né? Que acreditam um pouco nessa renovação natural e que está em alta, né? Não só aqui em Guarulhos, mas no Brasil inteiro. Prova disso é a eleição do Fernando Haddad em São Paulo como prefeito, vários prefeitos jovens, o próprio Partido Verde hoje em Diadema elegeu um prefeito com 30 anos de idade, que tinha 2 mandatos de vereador. Diadema é uma cidade histórica do PT, 30 anos, a primeira cidade que o PT governou no Brasil, e ele conseguiu derrotar lá essa eleição. Então, acho que é uma renovação natural, as pessoas estão querendo uma renovação, e isso, para a gente que é jovem... E a juventude, de um modo geral, cobra o quê do candidato? Na verdade, a juventude ela cobra compromisso, né? Não tem algo específico. Ela cobra compromisso, que você esteja lá, te liga, quer saber o que você vai votar na terça-feira, na quinta-feira, quer que você esteja presente numa festa, quer que você olhe para os problemas, mas ela quer sentir próximo. Acho que isso Proximidade. Proximidade, isso que a juventude mais quer. Saber que pode contar com alguém.
É isso que eles querem, uma referência. Agora, Guti, você foi eleito há 4 anos, seu primeiro mandato, pelo PMDB, né? Exato. E na época você era aliado, no início, do prefeito Almeida. Houve um rompimento com o partido e com o prefeito. Uma questão foi consequência da outra ou não? Na verdade, a gente já não vinha compactuando com muitas das ideias do atual governo, naquela época o mesmo governo, e então já começou a criar um celeuma dentro, propriamente até dentro do partido, porque o partido é base histórica do PT, né? Governo federal, governo estadual não, mas agora municipal em São Paulo, e aqui sempre foi também. E então acabou tendo uma dissonância entre a minha postura e a postura do partido, e tudo culminou para a minha saída e para um partido de oposição. E me enquadrei muito bem no Partido Verde, onde a gente vem desempenhando um contraponto, mas nada de oposição por oposição, temos que bater, que nem beck de fazenda, que bate até na sombra, não. Tem que fazer a oposição correta, né? O que é bom, vamos votar, não tem jeito. É para a cidade, não é para o Partido Verde. Oposição consciente. Exatamente. E você sente essa liberdade dentro do Partido Verde? Não? Com certeza. O Partido Verde nunca me impôs a nada, a não ser que, Guti, você está concordando com as diretrizes do partido, você não vai ser base do Almeida, você não vai estar de acordo com tudo e tal. Não, você é uma pessoa... Mas o Jovino, tradicionalmente no PV, sempre causou polêmica e problema com os integrantes do partido. Como é que você imagina esse relacionamento seu com o Jovino futuramente? Então, ontem mesmo a gente teve uma reunião, umas 8 até umas 10h30 da noite, uma reunião bastante extensa, assim. A gente, quebramos o pau lá dentro, todo mundo e tal. Já começou bem, né? Se montou uma comissão, mas a gente saiu com um denominador comum. Então, eu acho que o PV, o próprio presidente Anísio, o PV em si, o comando geral dele, amadureceu muito. Então, é aquele negócio, se quebra o pau ali dentro, mas tem que sair com uma solução. E graças a Deus foi muito bem, o desfecho da reunião foi muito bom. E eu tenho certeza que esses próximos 4 anos vão ser maravilhosos, tanto para o PV quanto para mim. Vou pedir uma parte aqui ao vereador Guti. Informações do repórter Gabriel Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia especial aos nossos ouvintes e também aos telespectadores do Radar de Notícias. Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. Tivemos um caso onde 3 indivíduos a pé roubaram um veículo por volta das 23 horas de ontem, na rua Anton Philips, no bairro da Vila Augusta. A vítima, então, acionou a polícia militar, que fez uma rápida busca e prendeu os bandidos e recuperou o veículo no bairro do Macedo. Também foi registrado um flagrante de furto onde o criminoso invadiu uma obra para pegar algumas ferramentas, lá no bairro da Vila Fátima. Isso aconteceu na rua Silveira Sampaio, por volta das 19 horas de ontem. A polícia, logo em seguida, também deteve esse indivíduo. No total, tivemos 5 ocorrências registradas de ontem para hoje, aqui no 1º DP. Gabriel Espinosa, para o Radar de Notícias. Gabriel, na escuta? Na escuta, Pedro. Você apurou se houve alguma mudança nas polícias civil e militar em Guarulhos? Pedro, até o momento, por enquanto, nenhuma mudança, pelo menos no comando aqui das polícias militar e civil de Guarulhos, Pedro. Tá ok, obrigado, Gabriel. Só um detalhe, né? O coronel que comanda hoje a PM aqui em Guarulhos, Glauco. o Glauco bateu na trave, na forquilha, para ser o comandante-geral da PM, né? E só não foi o escolhido pela idade. Que é o mais jovem, O né? mais jovem, e aí os outros coronéis mais antigos não aceitariam, né? Pacificamente. E aí, Como é que é? um grande coronel, sem dúvida alguma, Sem dúvida. jovem e dinâmico. Seria muito bom para a cidade, né? Os militares sempre dizem que a antiguidade é posto, né? E eles foram pela antiguidade, porque viram que o outro era bom de bola, falou, opa, Tá bom. não aguentava. Vereador Guti, como é que o senhor está acompanhando essa questão do IPTU? Então, Pedro, só para encerrar, então, Pois não. quanto ao Partido Verde, eu nunca esteve melhor assim, a minha relação com o partido, com a direção. Nessa reunião de ontem, vocês decidiram as diretrizes que o partido As diretrizes seguirá. que vamos seguir. Então é natural que tenha um embate, mas saímos 100% acordados ali, definidos. Então nunca teve melhor. Então a relação está muito boa e isso não sou eu que digo, são os dirigentes em geral. Quanto ao IPTU, estava até vendo vocês comentando um pouco,
eu achava, pelo que eu tinha analisado ali, 93%, eu achava que era o aumento máximo. E pelo que eu vi vocês falando, 490. É por aí. Desculpa o termo, mas é um estupro à cidade. É ridículo. E eu não vejo como um representante hoje da população guarulhense, um vereador, votar a favor. É ridículo. O senhor não vê, mas o senhor acredita que vão votar, né? Eu acho que passa com facilidade, infelizmente. Essa é a realidade. Essa é a Se não realidade. houver uma manifestação. É porque... Infelizmente o povo aqui, como o Pedro disse, só vê que a melancia pesa quando você manda pendurar no pescoço. É verdade. Enquanto Mas- não pesa... Todo mundo sabe que os vereadores, eles agem muito de acordo com a opinião pública. Sim. E se não houver uma pressão da mídia, se não houver uma pressão dos moradores de Guarulhos, No plenário. no plenário, manifestando, vai passar e vai passar que nem um quiabo, vai passar fácil. Fácil. E essa questão do SAI, né? Não é privatização, é parceria. PPP, mas vulgo O já foi. privatização. Parceria público-privada está descrito nas leis nacionais, mas, enfim, não deixa de ser uma espécie de privatização, porque você permite que uma empresa privada tome conta ou invista numa empresa pública, ou no caso do SAI, uma autarquia. Agora, eu não entendo porque essa mudança súbita de posicionamento. Né? No passado, época do Pascoal Tomeu, os vereadores petistas foram totalmente contra. Se você pegar a ata do dia em que tentaram fazer algo semelhante, se pegar o discurso do Eloy Pietá, você pode ver o pensamento que tinha o PT na época. E por que depois de 12 anos se mudou tanto? É que viu que o cocô era 12 não, difícil 16. mexer, né? 16 anos. O Eloy não era vereador, era deputado nessa época. Eu acho que nós tínhamos, acho que era o Fantazini. Eu acho que foi o discurso do Fantazini, Verdade. exatamente. Bem corrigido. Você pega o discurso do Fantazini, então é totalmente... O senhor vai votar contra? Com certeza. Contra o IPTU e contra a parceria? Com certeza. Eu não acredito nesse sistema dessa PPP no caso do SAI. Funciona em outras áreas, mas na questão de um serviço tão essencial quanto abastecimento de água e esgoto, eu acho que é totalmente descabível no momento. Não é que nem telefonia, que você tem 5, 6, 7, 8. Aqui quem vai prestar é uma só. Então vai ser cômodo para a empresa. A partir do momento que não presta direito, vai ser muito cômodo. Pelo que eu entendi, não necessariamente uma só, né? Pode haver mais de uma. Pode haver mais de uma, mas... Pode ser que uma já esteja engatilhada. Não, esse negócio de pode, mas de um é pode. Bom, Eu acho que pelo grau de investimento, eu acho que não consegue mais de uma. Então acredito que o capital para se investir é muito alto. É para mexer com isso, né? Para Também. mexer com outra coisa. Né? Também, é complicado. Então vai ser cômodo para quem conseguir chegar na cidade e investir, vai ser cômodo. Não precisa... Lógico, tem as metas, tudo, mas o governo às vezes pode fechar o olho para algumas coisas e deixar um mau serviço na cidade. Entende quem vai contar quantos passou ali no caninho, né? É difícil, então é muito complicado. Eu acho que é um tipo de serviço que não pode ser descentralizado. Eu acho que o poder público tem que gerenciar e não pode, de O senhor forma tem sido alguma. procurado pelo seu eleitorado com relação ao aumento do IPTU? Do IPTU, sim. Do SAI, como é muito recente, ninguém Mas o IPTU já assustou bem, né? Com certeza. No mínimo, uns 30, 35 e-mails, ligação, Facebook, é natural. Fala, pô, vereador, qual que vai ser a sua postura? Eu explico. Ó. Provavelmente o projeto passe, mas eu sou totalmente Sem o meu contrário. voto. bom, e a eleição da presidência da Câmara? O senhor já definiu o voto? Então, na verdade, nós temos uma conversa com o vereador Lamé, que é candidato. Estamos avançando bastante, mas é natural que o presidente que corre pela reeleição está na frente, né, o Eduardo Soutur. O senhor fechou com ele já, não? Com quem? Soutur? Não, tocou numa outra corrente do Lamé, mas o O senhor não Soutur chegou a ver nenhum tapete passar por aí voando. nem o Aladim. Não, o Aladim sempre vem atrás. Mas, então, provavelmente eu estou numa corrente oposta. Eu não fechei com ninguém ainda, mas eu acho que a gente vai para uma corrente oposta. Desde que também, né, não lance mais ninguém, porque até hoje
são 2 candidatos, Lamé e o Soutur. Se vier uma terceira força, está em aberto também. Tá ok. Obrigado, vereador Guti. Parabéns pela reeleição. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o Pedro, agradeço a Arnone Bom trabalho lá. pelo espaço e sempre que precisar, contem Vamos aí. conosco. Obrigado. 2 minutos, Obrigado. produção. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Sete horas e 37 minutos, 7h37, o repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui na Vila Operária 3, aqui, conversando com alguns moradores. Como você já adiantou aí, houve uma manifestação da Câmara Municipal ontem. Por quê? Porque os moradores eles estão com um pouco de medo, que eles estão em vista de sofrer um processo de reintegração de posse. Conversei com algumas senhoras aqui, conversando com um morador aqui também. Eles falam que o problema deles, Pedro, nem é com relação a sair. Eles queriam conversar com a Continental para que fosse dada uma opção para eles. Pois até o momento ninguém chegou para eles e disse que poderá dar uma casa, um aluguel social. Eles apenas receberam recentemente aí o documento que a qualquer momento eles poderão ser despejados de suas casas. Pedro, muita apreensão aqui entre os moradores, principalmente porque eu vejo aqui muitas crianças, muitas famílias aqui de trabalhadores, realmente é uma situação muito delicada aqui para eles. Pedro. Rodrigo, eu gostaria de saber se eles se lembram quem foram os políticos que os incentivou a ocupar essa área na época. Pedro, eles falaram sobre um candidato a vereador nessa eleição, mas eles não lembram com muita precisão o nome. O que eu apurei aqui, Pedro, é que como fala que é uma invasão, as pessoas aqui elas deixam bem claro que não foi invadido, pelo menos a maioria. Eles compraram aqui os terrenos na época de um advogado chamado Manuel Cantadeiro. Parece que era uma pessoa que tinha aqui o poder de venda aqui dos lotes na época, tinha a posse do material. Eles querem deixar isso bem claro para não passar que eles invadiram a área, Pedro. Há quanto tempo eles estão na área, Rodrigo? Desculpa, Pedro, não escutei. Um abraço ao seu pai. Há quanto tempo eles estão na área? Olha, eu conversei com moradores aqui que estão aqui há mais de 15 anos. Há um senhor aqui que tem uma chácara bem grande. Ele já está aqui há mais de 50 anos. E eu conversei com uma pessoa também que ela parece que ela coordena aqui o movimento, o Roberto Samuel. Segundo ele, foi retirado um documento da prefeitura que diz que a Imobiliária Continental ela tem um débito com a prefeitura aqui há mais ou menos uns 10 a 12 anos, desde o início da década de 90.
E o que eles falam na realidade? O que os moradores pensam aqui? Eles não sabem nem se é possível isso. De repente a prefeitura negociar esse débito com a Continental, ficar com a área e futuramente negociar com os moradores aqui como ficará a situação deles. É uma situação muito delicada, né? Também não faz sentido a imobiliária pagar esse IPTU se não estava utilizando a área. Essa dívida é de quem utilizou a área. A questão é essa, né? Legalmente é de quem é o dono, né? Mas quem utilizou a área? O IPTU é o imposto para quem usa a propriedade. Uma situação. Quantas famílias, Rodrigo? Ô Pedro, segundo me passaram aqui, é entre 600 e 700 famílias que estão com problema na justiça contra a Continental, Pedro. Ok, e está passível de reintegração de posse a qualquer momento, é isso? A qualquer momento já receberam os documentos aí, parece que o documento já foi encaminhado ao Ministério Público, a Polícia Militar também já está ciente, muita apreensão aqui na região. Ok, Rodrigo, obrigado pela participação. Isso me lembra muito aquele caso do Pinheirinho em São José dos Campos. Eu espero que não haja uma tragédia, uma reintegração de posse à força. Coitado até da Polícia Militar também, viu? Eu, se fosse policial militar, me recusava a executar uma ação dessa. É verdade. Olha, vale lembrar que o dono do terreno, no caso a Imobiliária Continental, deverá, se acontecer, deverá arcar com todos os custos, viu, Pedro? Da retirada das famílias, inclusive do aparelhamento policial, recairá sobre o dono da área. Não sei se a Continental está querendo pagar isso também, não. Pois é, essas ocupações, invasões, aí no caso foi o quê? Grilagem, então? Pelo que eu entendi? Pelo que eu entendi, sim. Olha, eu tenho observado na cidade de Guarulhos, a maioria já percebeu isso, o pessoal mais humilde acaba ocupando a área, isso acaba sendo vendido, e pessoas de maior posse, tempos depois, compram essa área e acabam construindo grandes comércios. Um grande exemplo disso é o Jardim Marilena, onde houve uma ocupação há muitos anos. Bom, o Milton do Tranquilidade, ele levanta um assunto interessante aqui. Ele disse que a prefeitura alterou a altura da passagem sob a ponte na Dutra, na Avenida Guarulhos, ali nas imediações da Vigorito, pelo que eu entendi. Alterou, diminuiu, é isso? Diminuiu, colocaram uma viga lá. Eu não entendi o porquê. Há um limitador agora de altura. Se algum repórter nosso estiver por perto ali da Vigorito, aquela passagem sobre a rodovia Presidente Dutra, na Avenida Guarulhos, tente ver, segundo o Milton, há nesse exato momento uma grande confusão naquela região, né? Engraçado que não houve anúncio nenhum a respeito, né? Seria uma espécie de reforço da ponte? Acredito que não. Me parece que é mais um limitador de altura mesmo. Mas qual o objetivo, já que depois disso daí não existiria nenhuma ponte? Pode ser até pelo movimento das concessionárias em relação aos caminhões cegonha. Pode ser. Nós temos algumas concessionárias na região. Fala, Virgílio. Pedro, um destaque aqui da Folha Metropolitana sobre as mudanças no aeroporto. Há 15 dias, o aeroporto está sendo administrado pela concessionária Gru Airport. Então, a concessionária se chama Gru Airport. E quem está acostumado a passar pelo aeroporto está percebendo já as diferenças. As mudanças vão de placas de sinalização aos banheiros. Olha, minha opinião, melhorou o sistema de sinalização por placas, mas pode melhorar ainda mais. Porque o que você vê de gente perdida no aeroporto, Pedro, buscando informações, buscando o destino de ônibus, né? Micro-ônibus de hotéis, né? Pessoas que trabalham lá ficam até de saco cheio de dar informação. Na verdade, o aeroporto de Guarulhos, nos últimos tempos, investiram mais na área de shopping, né, do que na área de embarque e desembarque. A verdade é essa. O aeroporto de Guarulhos, muito mal planejado, projetado, né, superado em 25 anos. Incrível. Por exemplo, você poderia ter aquele painel que você encontra em alguns shoppings, você está aqui, aí informando a localização das empresas e tudo. A situação mais ridícula já começa no estacionamento. Que qualquer shopping de esquina hoje já tem um sistema sem parar. Nem isso nós temos no aeroporto de Guarulhos. Pois é. Uma outra novidade, Pedro, é com relação a seguranças munidos de rádio comunicador circulando 24 horas por dia em bicicletas. O objetivo é aumentar a segurança e agilizar o atendimento. Tudo bem, mas olha, é perigoso, hein? Trafegam no meio entre ônibus, entre carros, entre táxis. Eu acho perigoso. Ciclistas? Ciclistas, seguranças de bicicleta. Até no aeroporto? Tem no aeroporto. Eu acho perigoso. Daqui a pouco vai ter ciclovia dentro do aeroporto. Bom,
Hoje à noite vai ser um evento, viu, Roberto? Opa. Aliás, você está inscrito também. Olha que beleza. Às 19 horas, na sede do Ciesp, a entrega do Prêmio Industrial do Ano. Há uma grande expectativa, porque o prefeito Almeida, o Arnone está convidado também, lógico. O prefeito Almeida deverá participar, deverá até discursar no evento. E há uma grande expectativa em relação a esse discurso do prefeito Almeida, até porque em relação aos dois projetos polêmicos que tramitam na Câmara sobre IPTU e sobre parceria público-privada envolvendo o SAI. Então, hoje à noite, na sede do Ciesp, ali a entrega do Prêmio Industrial do ano 2012. A Noni falou que vai, mas tá fazendo assim, ó. É boca livre. Boca livre. Boca livre. Boca livre. Na faixa. Com relação à informação no aeroporto, Virgílio, eu trabalhei lá um tempo fazendo cobertura e eu reparei o seguinte: você não consegue informações precisas. Por exemplo, a ANAC, ela não tinha um balcão de informação que funcionava corretamente. Ou quando tinha alguém ali da ANAC, eles não tinham informação nenhuma. Informação nenhuma. Principalmente naquela época que havia muitos problemas, né, no aeroporto, atrasos, cancelamentos. Aliás, eu quero observar, falando do aeroporto, eu me lembrei da falha ou da falta de câmeras de segurança dentro do aeroporto, né? Nós tivemos um caso emblemático quando furtaram um cachorro, lembra-se disso? Um cão de raça. Foi furtado dentro do saguão do aeroporto. E ontem eu recebi informações que ao longo da Paulo Facini, atenção, viu, pessoal? Principalmente ali nas imediações da padaria Maria Cereja, vários casos de sequestro relâmpago estão acontecendo. Estão acontecendo os casos de sequestro relâmpago ao longo da Paulo Facini. E eu me perguntava, e me pergunto, onde estão as câmeras de segurança? Nem na Paulo Facini nós temos câmeras de segurança. Nós temos um cruzamento entre Paulo mas Facini de trânsito. De trânsito. É de trânsito. Mas agora, câmera de segurança para o cidadão, para a polícia, para auxiliar a polícia, para investigar, nós não temos câmera de segurança nem na Paulo Facini. Eu acho que de todas as cidades que contam com equipamentos de vigilância, eu acho que Guarulhos deve ser a pior. Eu arrisco dizer, não sei se eu estou errado, mas eu arrisco dizer. Em termos de segurança por câmeras, eu acho que Guarulhos é a pior de todas. Acho que o custo-benefício valeria a pena um investimento mais vai. forte nessa Agora, questão. O Paulo pegou no cachorro para xixi no poste até hoje. Não pega nada. Guarulhos, como é que você explica que a Paulo Facini não tem câmera de segurança? Se a Paulo Facini não tem, onde é que vai ter? Aonde? Não tem. Aonde? Na periferia? Duvido, né? Fala, Virgílio. Só um destaque do futebol. Hoje o São Paulo Futebol Clube enfrenta a Universidade Católica às 21h50 no Morumbi, buscando uma vaga final da Copa Sul-Americana. No confronto de ida no Chile, o time empatou por 1-1. Hoje, empate por 0-0 ou vitória simples, classifica o tricolor. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Diário Oficial de ontem. Tá vendo certo. E eu trouxe, Você sabe que eu trouxe porque eu me espantei, eu nunca havia reparado, Roberto. Pois não. Há uma relação na contracapa Verdade. de todas as secretarias municipais de Guarulhos. Mas é que você contou. Contei. Nós vamos contar junto aqui. 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento.
horas e 50 minutos, 7h50, Radar de Notícias ao vivo. Não tem jeito de criar uma amizade mais profunda? Fica à vontade. Será que é? Bom, Arnone. Nossa, grandão daquele jeito. Eu separei aqui. Erra, mas... Mas vai. Ele espera começar o programa para abrir a porta. Não, mas se ele não fizer isso, é do time do irmão do filho do missionário. Erra, mas sobe, viu? Vamos lá. Só o filho do missionário, só? Pera aí, o Gutenberg Tavares, bom dia. Fala, Bom Guto. dia, Pedro Notaro, Arnone, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. E Pedro, eu retornei às ruas hoje para tratar com a população sobre a proposta de reajuste no IPTU. Primeiro, perguntei ao entrevistado se ele está sabendo que tramita na Câmara Municipal um projeto que prevê aumento no IPTU. Sobre essa questão, 74% responderam que sim, 26% disseram não saber sobre o possível reajuste. Na sequência, perguntamos se diante da proposta de aumento, a população concorda que seria justo o estabelecimento de um limite máximo para o reajuste na casa de 60%. 100% dos entrevistados concordam com o estabelecimento de um limite, mas a maioria opina que o reajuste de 60% seria muito alto. Muitas opiniões aqui sugerindo um reajuste de 10% ou mesmo um reajuste pelo qual é reajustado o salário mínimo da população. Então 100% concorda com o estabelecimento de um limite, Pedro. Mas a maioria ainda acha que 60% é muito alto. Repita as principais informações. Mais alto, por favor. Então, Pedro, foram entrevistados 50 pessoas. 74% estão sabendo, aí, via imprensa ou comentário entre amigos, da proposta de reajuste. Então, apenas 74%. Das pessoas que estão sabendo, enfim, todos os entrevistados, 100% concordam que deve sim ter um limite. Esse projeto deve ter um limite, um teto para poder reajustar esse IPTU. Só que a população não concorda nem com 60% de reajuste, quanto mais com um possível reajuste aí de 90% a 100%. É isso. Tá ok, obrigado pela participação. Traduza para mim. Bom, eu entendi que 74% das pessoas não estão sabendo ainda, né? Isso eu entendi. Isso aí. 64% das pessoas não Exato. sabem. E que 100%. 74. E que todos, 100%, concordam que haja um limitador, né? Mais ou menos o... Sei, mas ninguém tem um limitador desse jeito, que ninguém sabe para onde vai o limite. O grande problema é que quero ver se esse limitador vai funcionar. Você vai me dar um soco. Mas, por favor, estabeleça um limitador. Quero saber o tamanho da pancada que você vai me dar. O céu é o limite. O céu é o limite. Deixa eu aproveitar que você falou em céu, você me deu uma deixa boa. Boa. Hoje, vamos aproveitar e vamos rezar, porque é o dia 28 de novembro, é o dia de São Judas todos os meses, né? Então hoje tem missa às 10, às 12, às 15, às 18 e às 20 horas. E que Deus nos proteja do IPTU. Vamos nessa. Que fica na Rua da Verdade. Fica a Igreja de São Judas, aqui no Santuário, na Rua da Verdade. Ô Roberto, me ajuda aqui, Arnone. Eu peguei uma relação de todas as secretarias da Prefeitura. O que me chamou a atenção na edição de ontem é que até agora ninguém foi reconduzido ao cargo de secretário. Nem o vice-prefeito, o Carlão Derman. O Carlão Derman vem participando das reuniões do Estela Mares. A gente sabe que quem manda e desmanda lá na área de saúde é ele. Acabou. Ele continua, mas não voltou para o cargo. Mas nem o prefeito não assumiu, né? Como não? Ele assumiu primeiro, Ele continua no cargo, nunca se afastou do cargo. Então, mas faz tempo. Não, a verdade é outra. Estão esperando essas votações polêmicas na Câmara. A verdade é essa. Nós temos 3 votações polêmicas na Câmara. 3. IPTU, parceria do SAI e a eleição da presidente da Câmara, que não está tão tranquila como o Soutor gostaria. Não está. Não está mesmo. Né? Bom, e aí vem aqui a relação... Mas ali a situação do Soutor, né, fazer os nomes fora. Se ele tirar alguns nomes, ele fica. E passe ali é outro, viu? Não aceitam um Celestino de vice-presidente. Estou dizendo, eles querem fazer nomes fora, né? E Aí querem amarrar a próxima presidência, hein? Detalhe, hein? Eles já querem amarrar a próxima presidência. Eu acho impossível. Você não consegue amarrar agora para o dia 1º, vamos daqui a 2 anos? Não amarra nem o bode que vai comer no Natal. Lá o cabrito que no ano que vem. Mas, Arnone, eu contei aqui na relação, nem eu sabia, 20 secretarias atualmente na Prefeitura de Guarulhos, né? Aí, Roberto, Secretaria de Administração e Modernização, aliás, está mais para administração e modernização, vírgula, né? Quem é o secretário atual? Vitor Kleber? É ligado ao vereador Auriel Brito? Pelo menos inicialmente era. Quem que é o secretário?
O Vitor Kleber. Vitor Kleber. Se Muito passar na minha frente competente. também não sei quem é. Muito Não, prazer. não, você vai conhecer sim, Não, bem muito competente prazer. ele. Muito bem. Secretaria de Assuntos Jurídicos, Opa. Severino Silva. Forte. Conheço. Chama o Forte, É Severino. forte, é braço direito do homem. Deve continuar. Secretaria de Assuntos Legislativos, Rafael Paredes. Isso. Agora a esposa foi eleita vereadora, Genilda Bernardes. Deve continuar. Agora, não sei se será na mesma secretaria, né? Fica estranho, né? Marido de uma vereadora na Secretaria de Assuntos Legislativos? Não sei Estranho, se pode. Agora é experiência nova. né? É. Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Ulisses. Ulisses Correia. Ele ou a mãe? Pois é, ele. Mas a mãe vai A pedir, mãe é a né? primeira suplente e deverá assumir. Ah. Sumir? Assumir. Muito bem. Secretaria de Comunicação, Éder Shell, deve continuar. Sim, lógico. Secretaria de Cultura, Adriana O bicho Galvão. pega. Adriana Galvão. Vamos lá. Ontem foi bem criticada na Câmara Municipal, hein? Tá pegando. Tá pegando. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esse nunca teve, né? Antônio Carlos Almeida. Ah, ele ainda? Ainda. Rapaz, depois de 16 2 anos, minutos. semana saiu uma Ainda foto. está uns 10 anos. Né? Saiu uma foto dele, não saiu? Semana Não passada, vi. eu vi. Não vi. Não, ninguém sabia que era ele, mas tinha a foto dele lá. Bom, eu acho que ele não continua. Acho. Continua. Eu acho que não. Esse é pagelância. Não, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Álvaro Garruz. Opa! Eu acho que não continua também não. Indicado pelo vereador Zé Luiz, né, do PT. Secretaria de Educação, professor Moacir deixou a professora Neide, né? Isso. O bicho pega aí. Não sei se volta ou não, nem ele sabe. Ó, um minuto. Vai. Não dá mais? Um minuto. Vamos continuar amanhã então? Vamos Secretaria de continuar Esportes, Elvadinho Moreira. Isso. Continua. PSL. Deve continuar. Aí amanhã nós continuamos aqui a relação da secretaria. E ponto final na edição de hoje do Radar. Tenham todos um bom dia. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 horas. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.